Boa noite a todos. Vamos começar então com a nossa prece, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade da família, a oportunidade de estarmos buscando o nosso aprendizado espiritual. Que Jesus possa envolver a todos que nesse momento necessitam, que estão em leito de dores, abandonados nas ruas, envolvidos nos vícios, que possam ser amparados e assistidos por Deus e seus mensageiros. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Onde cada dia nos dai hoje, perdoa, Mestre, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a parentela corporal e a parentela espiritual. Item 8. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele, mas, não faz do que lhe fornecer o invólucro corporal, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então, o que diz esse primeiro capítulo, né? Que nós, quando geramos um filho, né, o pai, a mãe, geram apenas o corpo. O espírito não é gerado, ele já existia, né? O espírito já foi vivido em outras encarnações. Então, o espírito ali está retornando à vida num novo corpo. Ali na gestação fornecido pelos pais, mas o espírito já é antigo, vivia já em outras encarnações. Então o pai e a mãe não gera o espírito do filho. Então isso é importante. E a primeira frase aqui que nos diz é que os verdadeiros laços, né, aqueles que se unem, não são os de sangue, são os de espírito para espírito, são os laços espirituais. E aí ele continua. Os que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer de ser totalmente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que ali lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, aos quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, é um parágrafo bem interessante, né? O que a gente aprende aqui? Que quando estamos numa mesma família, quando encarnamos numa mesma família,
já tínhamos relações com essas pessoas de outras encarnações. Então pode até ter sido uma família numa vida anterior, cada um numa posição diferente, ora pai, ora filho, ora irmão, mas estávamos todos juntos, né? E essa proximidade faz com que a gente compreenda que os laços espirituais, eles são mais fortes que os laços consanguíneos. As relações duradouras são aquelas em que a gente se envolve pelo coração. Então ele diz aqui que existem, como a gente vê todos os dias, problemas de relacionamento familiar, porque os espíritos ainda não desenvolveram essa sintonia espiritual. Ainda não são espíritos assim totalmente afins. Por isso, reencarnam numa mesma família para se poder trabalhar aí e aos poucos adquirir essa sintonia espiritual. Por isso que a gente vê muitas vezes brigas familiares, conflitos, que muitas vezes não foram gerados aqui nessa encarnação. Vêm de outras, problemas mal resolvidos já de outras encarnações. Problemas que muitas vezes a gente não explica, que um sente aversão ao outro, mas são da mesma família, são do mesmo sangue e sentem essa aversão. Então só a espiritualidade, só a encarnação, né? A lei da reencarnação para nos explicar essas antipatias numa mesma família. Isso vem acontecer por um objetivo, para que aqueles dois seres se reconciliem, busquem ali retomar os laços espirituais e não os laços só de sangue, né? Então é importante a gente compreender que o objetivo da encarnação é que nós todos, conforme formos convivendo, vamos criando vínculos espirituais, vínculos afetivos que o sangue não determina, porque após aí o desencarne de todos, os laços ainda continuam, né? De afetividade, os laços já são espirituais. Este é o objetivo de todos, né? Então ele diz aqui que muito se explica que dois espíritos nascidos de pais diferentes se sintam mais irmãos do que os irmãos consanguíneos. Isso a gente vê constantemente, pessoas que nós temos tanta afinidade que não são da nossa família corporal, mas certamente fazem parte aí da nossa família espiritual, que é a família que realmente predomina, que prevalece aí por muitas encarnações. São relações sólidas que não se perdem, né? Então a gente percebe que temos afinidade com pessoas que não necessariamente são da nossa família corporal. Isso explica na lei da reencarnação, né? E aí vem do Livro dos Espíritos, da segunda parte, da pluralidade das existências, capítulo Semelhanças Físicas e Morais. Eu separei uma pergunta de Kardec aos espíritos. Nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o do filho depois do nascimento deste? Então, já que o espírito não é gerado pelos espíritos dos pais, da mãe e do pai, ele já existia, né, de outras encarnações, existe alguma influência do espírito do pai e da mãe na formação daquele espírito, né? E aí vem a resposta de Kardec. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, por alguma razão, somos ali
escolhidos para sermos pais, somos ali escolhidos para sermos filhos. Isso já vem determinado, né? Antes da nossa encarnação, nós já fazemos um combinado. Vamos reencarnar todos juntos, uns serão pais, outros serão filhos, outros serão avós, outros serão avós, tios. Isso é tudo uma combinação já antes da encarnação. E se temos a tarefa de hoje assumirmos, né, a paternidade, a maternidade de alguns desses espíritos, existe uma razão, né? Uma razão que agora desconhecemos, que não lembramos, graças à bênção do esquecimento, mas existe uma missão dos pais com os filhos, e essa missão está ligada ao desenvolvimento intelectual e moral daquele espírito. Mesmo já sendo um espírito vivido, mesmo trazendo uma bagagem de outras vidas, esse espírito precisa ser aí influenciado positivamente por nós, para que ele se aperfeiçoe ainda mais, né? Assim como nós também precisamos da influência dos nossos pais para sermos aí melhores como espíritos. Então, temos essa missão. Por mais que os nossos filhos sejam espíritos amigos, simpáticos, né? Já tenhamos aí uma relação espiritual já estabelecida em outras encarnações, nesta temos um papel a cumprir, que é o papel de pais. Muitas vezes a gente, tendo afinidade com os nossos filhos, nós acreditamos ali que pela amizade nós vamos conquistar esses corações. Realmente, através da afetividade, do amor, mas não podemos nos esquecer que temos por missão sermos pais. Além de sermos amigos, temos que ser pais, mães, né? E isso nos traz aí uma responsabilidade muito grande que será cobrado de nós quando retornarmos à pátria espiritual. Que fizeste do filho que te confiei? Essa passagem está no Evangelho. Que fizeste do filho que te confiei? Então vem aí para a gente refletir muito sobre a nossa responsabilidade na formação intelectual e na formação moral, nos princípios e nos valores que temos que passar para esses espíritos que nascem como nossos filhos. Então é um alerta que a doutrina nos coloca, não para que a gente se sinta coagido, né? Não é isso. É um compromisso já assumido de passado, em que a gente precisa estar atento para buscarmos aí dia a dia, conquistando esses espíritos e buscando motivá-los e estimulá-los, tanto intelectualmente como moralmente. Nós vemos que os pais se preocupam hoje muito com a parte intelectual, mas aí estão deixando de lado a parte moral para não induzir a uma determinada religião, querendo respeitar aí o livre-arbítrio do filho. Mas valores morais, quais religiões seja, é uma obrigação dos pais. Nós temos que dar esse embasamento de princípios, de valores que façam com que eles se tornem homens e mulheres do bem. Esse é o nosso compromisso assumido com Deus e com os espíritos protetores que estão envolvendo a nossa família. Esse é o nosso compromisso. Então que possamos aí repensar, buscarmos aí dentro do Evangelho no lar, um momento de comunhão, um momento de reunir a família, na leitura do Evangelho, na prece, buscarmos aí no nosso dia a dia passar valores. E muitas vezes os valores passam pelo nosso exemplo. Sermos pessoas que buscam valorizar o contato humano, que buscam a caridade, que buscam o bem, a tolerância. Muitas vezes temos esse compromisso de buscar nos exemplificar. Isso também nos ajuda a evoluir.
buscar a modificação íntima para sermos bons exemplos para os nossos filhos. Então fica aí essa reflexão importante, dos laços espirituais, pois eles não se perdem com as encarnações, eles prevalecem, são espíritos que nós vamos nos manter ligados por toda a eternidade. Então que possamos caminhar aí para conquistarmos cada vez mais laços espirituais, nos olharmos como irmãos, buscarmos reconciliar com aqueles que estão conosco, que nos cobram, que exigem de nós uma mudança, que possamos aí reconquistar esses espíritos, buscando fortalecer os laços espirituais. Uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Vamos juntos observar algumas questões do Livro dos Espíritos no capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. No item 3, perturbação espírita. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma. Consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. E Kardec pergunta: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. E na questão 165, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. E Kardec fecha o capítulo fazendo um resumo do estado de perturbação que, de modo geral, se dá em grande parte dos casos. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a situação. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que se extingue a influência da matéria e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. A duração da perturbação de após morte é muito variável, pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida com seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende por que não a ouvem.
Essa ilusão se mantém até o completo desprendimento do espírito, e somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a brusca mudança que nele se opera. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. E o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto como o primeiro, e quando se chama a sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Assemelha-se esse fenômeno ao dos sonâmbulos inexperientes que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e podem ver, não acham que estejam dormindo. Alguns espíritos apresentam esta particularidade. Embora a morte não os tenha acolhido inopinadamente, mas ela é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Vê-se então o espetáculo singular de um espírito que assiste os próprios funerais como os de um estranho, deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento de compreender a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedades e angústias. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou somente se preocupa com aqueles que lhe interessam. Então, quando passamos pela vida com a consciência adormecida, sem voltarmos-nos ao nosso eu para nos projetarmos ao alto, na busca do bom, do justo e do belo, vivemos de uma forma rasteira, atendendo apenas às necessidades do nosso corpo. E não conseguimos observar a vida de uma maneira mais ampla, nos variados níveis de percepção da existência. Muitas vezes somos até religiosos, mas fazemos da religião uma bengala salvacionista, não desenvolvendo a religiosidade que nasce do desenvolvimento dos valores internos que dormem no nosso imo, como manifestação de Deus que somos. E nos mantemos, então, inativos mentalmente, e assim nos surpreenderemos do lado de lá. André Luiz nos traz, no livro Os Mensageiros, no capítulo Os que Dormem, um relato em que veremos o estado de alguns espíritos que a crença no nada, a morte como o cessar da vida, os levou a um sono perturbador. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares, narra André Luiz. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofreável. Mais alguns passos, atingimos os pavilhões diferentes que se estendiam em área superior a 3 quilômetros pelos meus cálculos.
Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias, com teto sólido, mas semiabertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando: este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhe competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza: iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos estampavam-se-lhes olhos aparentemente vitrificados. O extremo pavor e o doloroso desespero da morte cadavérica, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte cadavérica cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas, raríssimos, pareciam dormir em sono natural. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular: infelizmente não podemos atender a todos. Por quê? Indagou nosso orientador comovido. Estamos aguardando pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para esse gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E os demais? Recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Aniceto calou-se pensativo. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei: explicai-me por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte depois da morte? O instrutor sorriu, complacente, e explicou em voz quase imperceptível: sim, André, este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte.
Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E mormente, os que acreditaram convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada vem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram. Mais tarde acordam, porém a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Grande o meu assombro. Como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto, esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos, para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei a muitas indagações que me escaldavam a mente. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismália, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento, líquido e medicação bucal em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes.
com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Então nós vimos um trabalho se desdobrando num posto de assistência a enfermos em graves situações, desse sono perturbador, ligado ali à Mansão da Paz, que era justamente os trabalhos que a equipe da qual André Luiz participava neste momento fazia parte. E o trabalho continua, que ficaria para um outro momento, um detalhamento de algumas situações que eles presenciaram nesse quadro. Vamos então, com essas reflexões, rogar a Deus que nos auxilie no despertar da nossa consciência, percebendo novos recursos ao nosso alcance, que possamos aprender com tanto aprendizado, com tanta orientação. Que todos esses ensinamentos possam nos trazer a vontade da mudança, porque tudo começa com a vontade da mudança. Que possamos amadurecer psicologicamente e observarmos a vida com outras lentes. Que Deus nos abençoe a todos nos nossos propósitos. Tenhamos uma noite de paz.